Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Nova Manhã. Muita alegria ter você, telespectador aí do outro lado, sempre compartilhando dos nossos momentos, dos nossos conhecimentos e, claro, sempre trazendo o que há de melhor em entrevistas, convidados mais que especiais que sempre somam no nosso conhecimento. Estamos começando mais um mês, né? Já estamos aí na segunda semana e eu falei para vocês que esse mês nós teríamos muito assunto sobre o Outubro Rosa. Já tô até caráter, hoje nós estamos aqui de rosa e rosinha, mas olha, o assunto é muito importante. Às vezes a gente brinca um pouco sobre o quanto é polarizado Outubro Rosa, mas é um mês que foi criado para que toda a população seja conscientizada. Esse movimento foi criado em 1990 para que esse mês tivesse uma causa específica. Nós, mulheres, nós temos que, de uma certa forma, estar sempre em dia com todos os nossos exames, seja o Papa Nicolau, o exame de sangue, são vários exames que podem detectar previamente que tem alguma coisa de errado com o nosso organismo. Nós que somos mulheres conhecemos e detectamos rapidamente quando não tem alguma coisa funcionando muito certinho, né? E olha, esse mês é muito especial, não só aqui na TV, mas você vê campanhas pelas redes sociais, muitos médicos fazendo com que toda essa informação chegue até você do outro lado. Hoje tem um convidado muito especial, cooperado da Unimed, que vai falar sobre esse assunto para mim e para você aí de casa. E sobre esse assunto tão importante que envolve as mulheres, tem um convidado muito especial, o Dr. Bruno Sabino. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Olha, todo esse mês é criada uma movimentação para que as mulheres se toquem mesmo, ver se tem alguma coisa de errado, porque o câncer, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero, fazendo os exames sempre no seu período correto, consegue detectar, né, doutor? Com certeza. Então, o Outubro Rosa vem trazer essa informação, né, essa divulgação dos exames que as mulheres devem realizar, não só em outubro, mas o ano todo, né, mas principalmente o exame de Papa Nicolau ou de mamografia, né? Então, por isso é importante essa época do ano para a gente conscientizar cada vez mais as mulheres, né? Dr. Bruno Sabino é ginecologista, obstetra e também mastologista. E olha, tem tanta pergunta que eu separei aqui para fazer, doutor. A minha dúvida pode ser a sua aí de casa, né, doutor? Uma das perguntas mais frequentes é: o câncer de mama, ele é hereditário? A gente tem ideia, quando a gente fala de câncer, muito dessa relação com os familiares, né? Sim. O câncer de mama, ele pode ter sim relação com história familiar, então, principalmente parentes de primeiro grau, então mãe, irmãs, né? Então, que são parentes mais próximos, mas não são a maioria dos casos. A gente, se pegar o total de casos de câncer de mama diagnosticados, 10 a 15% tem essa história de hereditariedade. 90%, 80%, 90% dos casos tem a ver com outros fatores, tá? Então, são 10 a 15% mais ou menos que tem essa história familiar. Tá? E é engraçado que essa pessoa às vezes acha, tá ali se tocando e às vezes resolve: eu acho que eu detectei alguma coisa, né? Tem alguma coisa de errado, já vou ficar apavorado. E nem sempre é realmente um câncer de mama. Sim. Eu falo por experiência na minha família, tem minha sogra e minha cunhada que elas estão sempre, todo ano, fazendo exames. Sim. Elas já tiraram alguns nódulozinhos, não tem nada de agravante, sim. Mas essa periodização de fazer os exames corretos faz com que essa tranquilidade venha a ser iminente no paciente. Sim, então a realização dos exames, né, de forma anual é muito importante. A gente sempre orienta em relação ao autoconhecimento, né, que é o autoexame da mulher, então que ela possa se conhecer, fazer o toque nas mamas, né, de forma periódica, a gente orienta sempre uma vez ao mês, justamente por causa disso. Frente a qualquer alteração, e muitas das vezes as alterações são sempre benignas, né, 80%, 90% dos nódulos de mama são benignos. Então, frente a qualquer alteração, sempre procurar a ajuda do médico mastologista, do ginecologista para poder avaliar. Né? Doutor, e quais são as principais causas, assim, que são associadas
associadas ao câncer de mama? Tá, o câncer de mama, então tem essa relação hereditária que a gente falou, 10 a 15%, mas grande parte deles estão relacionados com hábitos de vida. Então, mulheres que são obesas, que não praticam atividade física, que fumam, que consomem álcool de forma excessiva, né? Então, mulheres que não têm uma dieta balanceada, isso aumenta demais os fatores de risco para desenvolver o câncer de mama. Quando a gente fala de qualidade de vida aqui no programa, em praticamente todos os nossos programas, né, doutor? Eu falo que não só benéfico para a saúde estética, para o seu coração, para a parte circulatória, mas existe todo um envolvimento que as pessoas às vezes não param para pensar que, olha, eu tenho uma vida saudável, uma dieta balanceada, vai me beneficiar lá na frente. Às vezes hoje a moçada fica na vibe de, vamos curtir, vamos beber, a mulherada também tá bem envolvida ali nas bebidas, no álcool e não consegue entender que futuramente isso pode ser uma causa bem desfavorável. Com certeza. Então, assim, principalmente após a menopausa, é muito importante a mulher ter esse envelhecimento de forma saudável, né? Então, quanto antes começar praticar atividade física, ter dietas balanceadas. Então, quando ela chegar nesse período de pós-menopausa, que é quando grande parte dos casos de câncer de mama são incidentes, né? Então, que ela possa passar por essa fase, né, da forma mais tranquila possível. E se ela tiver, né, praticando atividade física, com dieta, evitando o consumo em excesso de álcool, cessando o tabagismo, né, com certeza ela vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Outra pergunta que eu queria fazer, como que a gente consegue orientar as mulheres sobre o autoexame da mama? Tá. Então, assim, a gente tem esse termo autoexame, mas a gente até prefere falar o autoconhecimento. Então, a gente tem muitas mulheres que muitas vezes nunca se tocaram, né? Não tem nunca se pararam para se reparar, né? Para se olhar no espelho e entender as diferenças que podem acontecer na mama. Então, a nossa orientação, que pode ser feito, não é algo obrigatório, mas que é muito importante fazer, tá? Então, pelo menos uma vez ao mês, principalmente após o período menstrual, que ela consiga analisar num toque leve sobre as mamas, na região da axila e saiba entender, perceber alterações na pele, como retrações, abalamentos, se ela consegue palpar de repente um nódulo, né? Se tem alterações na areola, no bico do seio, que é a papila. Então, frente a qualquer alteração, que ela, né, possa perceber isso de forma precoce e que leve ao médico para ser avaliado. Mulheres que têm prótese de mama, às vezes fala que tem um pouco de dificuldade de conseguir detectar alguma coisa, doutor? Sim, sim. Então, as próteses... As mulheres realizam o exame de mamografia da mesma forma que uma mulher não tem prótese, tá? Às vezes tem um pouquinho dessa dificuldade por causa da distorção que provoca a prótese, né, no local da glândula mamária. Mas frente a qualquer alteração, e claro, associada ao exame físico do médico uma vez por ano, com certeza se ela perceber qualquer diferença, o médico também deve ser avaliado. Tá? Eu pergunto porque às vezes tem em alguns casos que a prótese é colocada em cima do músculo, outra por baixo do músculo e acaba tendo essa divergência, fala assim, às vezes eu não consigo ter uma percepção. Por isso, a importância dos exames, né? Isso, é legal sempre ir ao médico, que normalmente a gente associa com a mamografia um ultrassom de mamas ou ressonância magnética de mamas. Mulheres que têm prótese tem que ser um pouquinho melhor investigado, né, frente a alguma alteração, ou mulheres assintomáticas também para poder avaliar a posição da prótese, né, se teve alguma alteração, mas normalmente com a mamografia, mulheres que têm prótese de silicone, a gente acaba indicando exames complementares. Como o senhor disse, deve ser muito bem observado, às vezes acaba alterando a cor da pele, textura, que às vezes pode ser uma coisa tão superficial, né, de início, que às vezes a mulher fala assim, será que, acho que tá normal, uma pinta, não sei, tem vários casos, né, doutor? Sim, em algum deles, a parte estética também acaba sendo algo preocupante? Em relação ao que? Você fala da estética? Ao câncer de mama, fala assim, a textura da mama, com certeza. da pele. Isso aí então faz parte do autoexame e faz parte do exame no consultório. A gente saber identificar essas pequenas alterações, né, na estética, qualquer coisa que possa levar a uma alteração na anatomia ou algo que possa levar a alguma suspeita de algo alterado na mama, né? E a partir daí, quando a gente fala de câncer de mama, assim como outras doenças, é uma doença que tem cura, né? Se a gente diagnostica no começo, a gente pode chegar a 95% dos casos que podem ser curados, tá? Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, como você disse, frente a qualquer alteração, por mínima possível que seja, né, que leve imediatamente ao médico para poder ser avaliado. E se for um câncer de mama, quanto mais precoce, mais o estágio inicial, maior a chance de cura a mulher tem. Dr. Bruno nos disse que a maioria dos casos sempre são detectados ali no pós-menopausa. Tem alguma
como que eu posso dizer? Algumas mulheres acabam entrando na menopausa mais cedo, Sim, né? sim. Tem uma média de mais ou menos ali uns 45, 50 anos. Eu tive uma conhecida que entrou com 40 anos na menopausa, mas são alguns casos mais raros. Mas a mamografia em si, ela pode ser feita a partir de qual idade? Olha, então, o que é preconizado é a partir dos 40 anos de idade. Nós vivemos num país que temos uma taxa grande de incidência de câncer de mama entre mulheres de 40 e 50 anos. Pode acontecer em mulheres mais jovens, é um pouquinho mais raro, mas no nosso país ainda 40, 50 anos é uma idade que tem bastante incidência. Então, fez 40 anos, procure o médico mastologista para iniciar a mamografia. Tá? Então, essa é a idade preconizada. Já segue aí alguma das orientações do Dr. Bruno Sabino. Tem muito mais informação para você hoje. A gente vai para um rápido intervalinho e a gente volta já com o programa Nova Manhã. Não saia daí! Programa Nova Manhã está de volta e hoje nós estamos aqui numa ação muito importante sobre a prevenção de câncer de mama, câncer de colo de útero. Estamos sob a conscientização do Outubro Rosa. Meu convidado hoje, Dr. Bruno Sabino, né, doutor? É muito importante para que a população cada vez mais saiba que os exames periódicos são muito importantes para a prevenção. Muito bem, é isso aí. Então a gente fala um pouquinho de mamografia, né? Então a partir dos 40 anos é o indicado. Falamos um pouquinho do autoexame, que é importante ser feito uma vez ao mês. E a ida ao médico, ginecologista, mastologista, uma vez ao ano, para realizar os exames. Isso. Doutor, em quais dos casos, a gente falou um pouquinho dos exames, né, sobre a mamografia, às vezes tem mulheres que falam assim, mas eu vou lá, vou sentir dor, porque dá uma pressionada na mama. Gente, isso é natural, tá? Normal, mulheres que nunca fizeram, eu já fiz, e não é um bicho de 7 cabeças, é algo bem superficial, não vai morrer lá no exame, é algo bem sutil. E a importância do ultrassom para as mulheres que querem fazer precocemente, entre os 30 a 40 anos. Isso. O que o senhor fala pra gente sobre o ultrassom? Normalmente, mulheres mais jovens, a mamografia não tem uma acurácia muito boa, né? Então, a mulher que tem um excesso de glândula, que são mulheres mais jovens, então a mamografia tem uma certa dificuldade para diferenciar algumas estruturas. Então, frente a alguma suspeita em mulheres jovens, a gente pode valer mão do ultrassom, tá? Então, normalmente em cistos, em nódulos, e onde a mamografia não conseguiu ver muito bem, a gente usa ultrassom para complementar, tá? A mamografia é um exame de rastreio, então ela conseguir ver alguma alteraçãozinha no exame, a gente tenta sempre direcionar após como complemento à ultrassonografia, tá? Para a gente poder avaliar um pouquinho melhor, de repente, um cisto que apareceu no exame, seja no exame físico ou no exame de imagem, ou de repente um nódulo suspeito. Então a ultrassonografia serve para complementar o exame de mamografia. É interessante que às vezes tem meninas novas que querem, tem uma mama muito grande, quer fazer uma redução, e aí, claro, o médico sempre pede os exames antes disso, né? E aí, às vezes, se tem alguma alteração, ela não pode fazer a cirurgia, ela tem que tratar primeiro. Aí assim, normalmente cirurgias estéticas ou redução, implante de prótese, se de repente no exame físico ou no exame de imagem aparecer um nódulo, qualquer coisa suspeita, pode ser feita uma biópsia, né, para avaliar se de repente esse nódulo precisa ser retirado ou não, e a partir daí, o nódulo benigno, não tem nenhuma suspeita, não tem nada, pode fazer a cirurgia tranquila. Se de repente levantar alguma outra suspeita, junto com a cirurgia estética, pode ser feita a retirada do nódulo também, tá? Mas normalmente, mulheres jovens em que nódulos são benignos, a gente acaba não mexendo, pode fazer a cirurgia tranquilamente. Normal. E depois faz o acompanhamento. Tá ok. A mulher foi lá, fez todos os exames, fez mamografia, detectou que tem algo de errado ali. Olha, doutor, eu tô desesperada. Não, hoje nós temos muitos tratamentos, né, doutor? Quais são os tratamentos hoje disponibilizados para que as mulheres aí consigam, depois de tudo isso, ter uma vida normal? Como a gente falou no bloco anterior, quanto mais precoce for feito o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento. Então, tumores até 1 centímetro, muito provavelmente a mulher vai fazer apenas a quadrantectomia, que é uma retirada parcial do local do nódulo,
e feito um complemento com radioterapia. Muitos dos casos, a gente acaba até pulando a quimioterapia, que é o que mais assusta quando a gente fala em câncer de mama. Por isso que a nossa orientação é sempre fazer os exames todo ano e frente a qualquer diagnóstico que seja mais precoce possível, né? Justamente para a gente evitar tratamentos agressivos. A gente ainda, né, no consultório ou na rede pública, a gente pega casos ainda que o câncer chega muito avançado. E aí o tratamento tem que ser o mais agressivo possível, porque quando está mais avançado, tem nódulos muito grandes, tem envolvimento de pele, musculatura, então o tratamento tem que ser mais agressivo, tá? Mas cada caso é individualizado, cada mulher vai ser avaliada de uma forma diferente, mas quanto mais precoce possível for o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento. E a maioria dos casos, quando são detectados bem no início, consegue fazer, como o doutor disse, a radiofrequência, a radioterapia, perdão, e consegue ter resultados muito bons, né, doutor? Sim, dentro de algumas sessões aí a pessoa consegue já voltar então a ter uma vida. A gente tem uma taxa, a gente pegar 100 casos tratados de forma precoce, 95 a chegar a 98% de chance de cura, né? Então é importante o diagnóstico o mais precoce possível. A maioria das mulheres ficam temerosas em, eu tratei eu corro o risco de ter mais para frente? Então depois do tratamento de câncer de mama, assim que ele é encerrado, a gente segue pelo menos um período mais de 5 a 10 anos. A gente sabe que até 2 a 3 anos existe uma taxa grande de recidivas, tá? Se ela passou desse período, chegou nos 5 anos de tratamento, não houve a recidiva desse tumor, praticamente a gente chama de cura já, né, nesse período. Então, 5 anos, 10 anos, a mulher está curada. Aí as chances de recidiva são cada vez menores. E com todo esse tratamento, como a gente disse, sempre o intuito da medicina é para que você volte a ter uma vida normal. E realmente, a maioria delas consegue voltar à vida normal, né, doutor? Sim, com certeza. Então, a gente falou de casos de mulheres mais jovens também, né, que são diagnosticadas com câncer de mama. Então, quando a gente termina o tratamento, é importante que ela volte, né, que ela volte à sua vida social, que ela, né, recupere o seu trabalho. Então, quanto mais, assim, a gente conseguir ressocializar essa mulher novamente, né, voltar às suas atividades, voltar a realizar atividade física, voltar ao seu trabalho, é importante. Então, depois do tratamento do câncer de mama, muitas mulheres voltam a ter a vida normal, com certeza. As mulheres que fazem os exames todo ano, anualmente, tem mulheres que fazem aí a cada 6 meses. Doutor, ela chega no seu consultório e fala, vem fazer os exames normais de rotina. Tem exames específicos para que isso seja pedido? Ou somente o médico obstetra ou o mastologista consegue pedir? Como que funciona essa questão? Então, esses exames de rotina, então a gente orienta a fazer uma vez ao ano. Então, a mulher fez 40 anos de idade, inicia a mamografia. Tá? Junto, a gente pode associar, como a gente conversou, com o ultrassom de mamas, dependendo de cada caso, e orientar também a realização do exame de Papa Nicolau. Né? Então, a gente tem também de forma individualizada, mas a orientação que são esses os exames de rotina. E aí, de repente, a gente busca alterações como avaliação de hemograma, glicemia, alteração de tireoide, colesterol. A gente faz um apanhado grande de exames, né, para fazer de forma rotineira aí durante o ano. Quando a paciente é detectada com um tipo de alteração, os exames de sangue, os hemogramas também dão alterados? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem alguns marcadores tumorais que podem alterar. Não é obrigatório, não é algo específico, mas serve como um acompanhamento do tratamento. Tá? Então nós temos alguns fatores que a gente faz, né, avaliação no sangue, mas por exemplo, um hemograma, isso não vai diagnosticar. A única forma de a gente diagnosticar o câncer de mama são com exames de imagem e com o exame físico. Isso é importante a gente dizer, porque às vezes você pede lá seus exames rotineiros para o seu cardiologista, ou para o gastro, ou para nutricionista, porque quer saber como está a sua saúde. Sim. E acha que se tiver alguma coisa ali relacionada, pode dar alteração. Então o doutor disse bem claro que são exames específicos que vão conseguir te mostrar se há realmente algo relacionado ao câncer de mama ou uma prévia desses problemas relacionados à mulher. Isso. E não só o câncer de mama, a gente vem sempre batendo em cima do Outubro Rosa, mas também do câncer de colo de útero, que é de extrema importância nós mulheres, né, mulheres que têm relações ativas, fazer o Papa Nicolau todo ano certinho, para que também isso venha a ser detectado de início, né, doutor? Isso, com certeza. Então, o exame de Papa Nicolau é um exame muito simples de ser feito, né? Então, assim como o câncer de mama, o câncer de colo do útero tem uma alta incidência no nosso país, né? Só perde para o câncer de mama. Então, quando se fala da saúde da mulher, é extremamente importante. E conversar com o seu médico ginecologista, colher o Papa Nicolau e, a partir daí, se tiver alguma alteração, você tratar. Normalmente, as lesões que aparecem no colo do útero, elas são lesões precursoras, né? Para a gente chegar até o estágio de câncer
câncer de colo do útero, aquela lesão tem que ser, durante muitos anos, tá ali, né, sem um tratamento, sem uma avaliação. Então, por isso que é importante, né, os exames de imagem, de mamografia, para avaliar as mamas, mas nunca esquecer do exame de Papa Nicolau também. Doutor, uma dúvida. Às vezes existem mulheres que acabam desenvolvendo alguns tipos de mioma ali no útero e pode se preocupar, falar, eu tô com mioma, mas isso é cancerígeno, é maligno. Os miomas podem, de uma certa forma, serem retirados e não ter outro problema relacionado ao câncer? Sim, os miomas são doenças benignas do útero, então eles não são cânceres, né? Muitas vezes assusta. Principalmente aqueles que dão sintomas. Então a gente acaba tratando, muitas vezes levando até a cirurgia de retirada do útero quando ele causa sintomas. Então, sangramento em excesso durante o período menstrual, quando a mulher começa a ter um aumento do volume abdominal por conta do útero estar grande mesmo, né? Porque o mioma, às vezes, em muitos casos, ele pode crescer, tá? Ou quando ele dá sintomas. A mulher começa a ter dores abdominais, cólicas muito fortes, um sangramento excessivo. Isso passa a atrapalhar ela na vida diária, atrapalhar ela no período menstrual, quando ela tem que trabalhar. Então, quando ela começa a dar alterações clínicas, a gente indica a retirada e o tratamento dos miomas. Mas não tem muito a ver com câncer, não. Tá ok. O doutor respondeu uma das perguntas que às vezes as mulheres ficam aí temerosas. Por quê? Já ouvi muitas mulheres falando, depois dos meus 40, 45 anos, eu estava entrando na menopausa, mas aí descobri que tinha um mioma e já fiquei preocupada achando que era um câncer. E não tem nada relacionado. Né, claro que a gente tem que avaliar cada caso, né? Tem que fazer a investigação correta, mas normalmente os miomas são doenças de mulheres mais jovens e até após a menopausa, esses miomas podem regredir e desaparecer. Até porque se o médico optar pela cirurgia ali da retirada do útero, das trompas, acaba sendo um pouco mais, como que fala? As mulheres ficam mais tranquilas quanto a isso, a terem um problema de câncer de colo de útero. Isso, então assim, cada caso, claro, a gente vai sempre individualizar, mas se a gente vê que está tendo uma repercussão muito ruim na vida da mulher, aquela mioma ou qualquer alteração no útero, é indicada a retirada, né? A gente sempre tenta primeiro o tratamento clínico, com medicamentos, acompanhamento, se não houve resposta, não teve jeito, tem que partir para a cirurgia. E todos os tratamentos que são disponibilizados pela Rede Unimed em Catanduva, o doutor Bruno, eu queria que ele falasse um pouquinho. A pessoa conseguiu passar pelo médico, detectou ali que tem algo que não está legal com a parte do útero, descobriu que tem. Nós temos tratamentos também que a pessoa pode, desde o início. Sim, com certeza. Então, nosso convênio tem uma abrangência grande nos tratamentos. Hoje em dia se fala muito em cirurgias por vídeo, né, videolaparoscopia, então nós temos profissionais que fazem. Então, você pode optar tanto pela via abdominal aberta, que a gente fala, né, quanto pela via videolaparoscópica, é usado câmeras, né, que é algo atualmente que é mais moderno, né, e a gente consegue uma abrangência grande de tratamentos e tudo feito no Hospital São Domingos e da melhor forma possível. Hoje a tecnologia e a medicina têm sempre avançado para poder facilitar a nossa vida e, claro, com tantos conhecimentos que os médicos hoje acabam se atualizando e fazendo novas reciclagens, porque são muitos aparelhos que surgem, olha, isso vai ser benéfico para o paciente, isso vai dar uma qualidade de vida melhor, né? E tudo isso a Unimed disponibiliza para vocês que são associados. Eu queria muito que o doutor desse uma mensagem para as mulheres que estão aí nos assistindo, não só as mulheres, mas você também, parceiro que está aí do outro lado. Os homens têm que dar um apoio, não só para fazer o exame, mas durante todo ali um tratamento, a gente descobriu que tem algo errado, né, com a minha parceira, é uma mobilização geral que todo mundo tem que estar envolvido para que seja mais leve, né, doutor? Certeza. Então a gente tem muito esse estigma ainda do diagnóstico, do medo do diagnóstico. Então existem mulheres assintomáticas que não têm câncer de mama, mas que não fazem o exame por ter medo de fazer, justamente isso que você falou. Às vezes dificuldade, não quer perder o emprego, já passa milhões de coisas na cabeça, né? Então uma mensagem que a gente tem que passar é que as mulheres têm que praticar atividade física, elas têm que manter dieta balanceada, cessar o tabagismo, diminuir o consumo de álcool, né? E sempre fazer os exames de imagem, isso é muito importante. Como você disse, o exame de mamografia é um exame doloroso, dói um pouquinho a mama, né? Mas é uma dor que vale a pena, porque ela pode salvar a vida, né? Então, fazer mamografia a partir dos 40 anos de idade, buscar ajuda de um profissional médico, ginecologista, mastologista, frente a qualquer alteração nas mamas, porque se de repente ela tiver um câncer de mama que seja diagnosticado
iniciado lá no começo. E aí os tratamentos, como você disse também, que são mais modernos, né, são menos agressivos e vão retornar à vida normal da mulher o mais rápido possível, que é isso que é importante. Com certeza. Olha, nós mulheres temos uma vida super corrida, a gente tem que dar conta do trabalho, dos filhos, do marido, de toda uma empresa, cada um com seus afazeres, mas o mais importante é você ter amor próprio, cuidar de você, tirar um tempinho para você fazer suas coisas, fazer sua atividade física, preparar seu alimento. Se você não tem tempo para preparar, hoje nós temos vários lugares que proporcionam uma comida saudável, tudo isso porque a gente tem que pensar no futuro. Hoje todo mundo precisa da gente, mas se nós não nos cuidarmos, depois não tem quem cuida da gente. Então nós mulheres temos que sim nos conscientizar e sempre estar aí, ó, com todos os nossos exames em dia, porque não dói fazer exame, mas aí depois as pessoas acabam tendo uma dor um pouquinho pior, que é quando recebe alguma notícia que não é muito agradável. Se a gente descobre no começo e sempre está fazendo os exames, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida melhor e os tratamentos que são disponibilizados vai fazer com que a sua vida flua aí bem melhor, né, doutor? Com certeza, é isso aí, esse é o recado. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É sempre importante ter médicos como o senhor assim, que acaba explanando sobre esse assunto e o quanto é de suma importância para a população. Foi um prazer, obrigado. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco neste programa. Um super beijo e até a próxima.